Olá, bem-vindos a mais uma análise a fundo da newsletter Descarbonização Competitiva. A gente está na edição 37, que cobre a primeira semana de fevereiro de 2026. E olha, que semana! A gente lê cada ponto e fica com uma sensação muito clara de um país de, sei lá, dois tempos. Dois tempos é uma ótima definição. De um lado, o futuro. Do outro, o presente teimando em segurar esse futuro, né? Exato. Em uma página, a gente lê sobre carros elétricos que podem devolver energia para a rede e evitar apagões. Coisa de filme, assim. Na página seguinte, um dado brutal. No ano passado, o Brasil simplesmente jogou fora o equivalente a toda a energia que a usina de Belo Monte produz. E o pior é que não foi por falta de sol ou de vento. A energia foi gerada, mas se perdeu no caminho. É como encher um caminhão um tanque d'água e descobrir que não existe estrada para levá-lo até quem está com sede. Perfeito. E é nesse cenário de contrastes que a gente vê a indústria se mexendo. Toyota, WEG, Dunlop, cada uma fazendo uma aposta e, por trás de tudo, um tabuleiro geopolítico pegando fogo com minerais raros e a briga por comida. A missão de hoje é conectar esses pontos e entender a história que eles contam. E a história que a newsletter desta semana conta, no fundo, é sobre a transição energética saindo do PowerPoint e caindo na vida real. A palavra-chave é praticidade. Boa. Acabou a fase de só discutir o que fazer, agora a briga é para resolver o como fazer. São gargalos de infraestrutura, risco climático virando um item na planilha de custos, é a urgência de adaptar a economia para ontem. É o mundo das ideias batendo de frente com o chão da fábrica e com a lama da enchente, sabe? Então vamos começar justamente por esse choque, essa tensão no setor de energia. Fiquei fascinado com essa ideia do Vehicle to Grid, o V2G. Explica um pouco melhor isso, parece quase mágica. Não é mágica, mas é muito, muito inteligente. A ideia é simples. O seu carro elétrico, quando está parado na garagem, é basicamente uma bateria gigante sobre rodas. Certo. O V2G permite que a rede elétrica, no momento de altíssima demanda, tipo 6 da tarde de um dia quente, puxe um pouquinho de energia de milhares de carros conectados ao mesmo tempo para se estabilizar. Ou seja, em vez de acionar uma termoelétrica cara e poluente para cobrir aquele pico de consumo, a gente usaria uma frota de carros como uma grande usina virtual. Exatamente. A análise da newsletter destaca o potencial disso. É uma otimização de capital gigantesca. Você usa um ativo, o carro, que já existe e que ficaria parado 95% do tempo, para evitar a construção de novas usinas de backup. Faz todo sentido. O problema, claro, está nos detalhes. Imagino. A primeira pergunta que me vem é: quem vai querer usar o próprio carro para salvar a rede elétrica se isso custar metade da vida útil da bateria? O incentivo teria que ser muito alto, né? Precisamente. Esse é o ponto crítico que a análise levanta. Além da complexidade de controlar um sistema com milhões de baterias se conectando e desconectando o tempo todo, tem a questão do dono do veículo. Claro. Sem um modelo de negócio muito claro e vantajoso para o consumidor, a tecnologia não decola. É a praticidade, de novo, colocando um freio na inovação. Esse abismo entre a promessa tecnológica e o bolso do consumidor é o mesmo que a gente vê na infraestrutura do país em larga escala, né? O que nos leva àquele dado chocante de Belo Monte, como a gente chega ao ponto de jogar energia limpa fora. É o que a newsletter chama de risco regulatório e econômico grave. O que acontece é o seguinte: a gente construiu uma quantidade enorme de parques eólicos e solares, principalmente no Nordeste, onde os recursos são abundantes. Sim. Só que a construção das linhas de transmissão para escoar essa energia para os grandes centros consumidores, como o Sudeste, não acompanhou o ritmo. Então a energia é gerada, mas fica presa na fonte. Exatamente. Ela não tem como chegar ao destino. E como não temos sistemas de armazenamento em grande escala, o operador do sistema elétrico simplesmente manda o parque eólico ou solar parar de gerar.
a energia é descartada antes mesmo de entrar na rede. Que loucura! É um desperdício que, além de tudo, encarece a conta de luz para todo mundo e mancha a nossa imagem de potência verde. E a análise ainda traz um detalhe fascinante. Qual? Até as hidrelétricas acabam sendo prejudicadas, porque a água que poderia estar girando turbinas fica parada, evaporando nos reservatórios, para dar lugar a essa energia renovável que não pode ser usada. É um efeito cascata de ineficiência. Então, esse problema de desperdício é, na verdade, um problema de armazenamento, o que nos leva a outra briga boa que a newsletter apontou. Como guardar a energia do sol para usar de noite. De um lado, hidrelétricas reversíveis. Que é uma solução de engenharia mais tradicional. Você tem 2 reservatórios em níveis diferentes. Quando sobra energia na rede, você usa essa energia para bombear a água do reservatório de baixo para o de cima. Ah, entendi. Quando falta energia, você solta a água de cima, ela passa pela turbina e gera eletricidade. Basicamente, você rebobina a hidrelétrica, usando-a como uma bateria de água. E do outro lado, as megabaterias de lítio, as BESS, que são, baterias gigantescas. É a força bruta da engenharia civil contra a da eletroquímica. E a análise é clara, não há um vencedor único. A escolha depende muito da geografia. O Brasil, com tantos vales e rios, tem um potencial imenso para as reversíveis, mas o ponto-chave que a newsletter martela é que o grande gargalo para as 2 tecnologias não é o custo ou a eficiência, é a falta de um modelo de negócio. Falta uma regulação que diga como esses sistemas serão pagos. sem regras claras, o investidor não coloca o dinheiro na mesa. Exato. E é interessante porque enquanto o governo parece estar empacado nessas regras, algumas empresas já estão fazendo suas próprias apostas, se antecipando aos riscos, certo? O caso da Toyota é um belo exemplo disso. Sem dúvida. A estratégia deles é dupla e muito esperta. Primeiro, anunciaram que vão blindar suas fábricas contra eventos climáticos extremos. Isso é gestão de risco pura, proteger o ativo físico. Ok. É o reconhecimento de que o clima já afeta a operação. Ok, essa parte é quase uma obrigação hoje em dia. Mas o que me chamou a atenção foi o foco pesado no etanol, com um novo centro de pesquisa. Com todo mundo falando em carro elétrico, por que dobrar a aposta no etanol? Aí está a genialidade da jogada, que a análise destaca bem. A Toyota está olhando para a infraestrutura que o Brasil já tem. Nós temos uma rede de postos de combustível que entregam etanol em qualquer canto do país. Verdade. Não precisamos esperar uma década pela construção de uma rede de recarga elétrica universal. Eles estão usando um atalho para descarbonizar a frota, uma vantagem competitiva que só o Brasil oferece nesse nível. É o suprassumo da praticidade. Enquanto isso, em outra ponta da indústria, a WEG anuncia a maior fábrica de baterias do país. Isso parece um movimento mais alinhado com a rota elétrica global. Sim, mas com um toque brasileiro. O foco inicial dele será em sistemas de armazenamento, justamente para resolver o problema que a gente acabou de discutir, e em veículos pesados, como ônibus e caminhões. Um nicho específico. É um nicho onde a eletrificação faz muito sentido econômico e logístico. A grande sacada aqui é a produção local. Mas espera, é produção local de verdade ou é só montar aqui as peças que vêm da China? Porque isso faz toda a diferença. Ótima pergunta. E a análise aponta exatamente para essa questão. A fábrica da WEG é um passo crucial para reduzir a dependência de importações e da flutuação do dólar. A gente começa a capturar mais valor na cadeia. Entendi. Mas o próximo desafio é justamente esse: dominar a produção das células, que são o coração da bateria, e o processamento dos minerais. Estamos subindo um degrau importante, mas a escada é longa. E essa transformação parece estar se espalhando por toda a cadeia de suprimentos. A newsletter cita exemplos que eu nem imaginava, como a Dunlop fazendo pneu com material sustentável. Isso. E o Brasil exportando o subproduto de etanol de milho para a China. Exato. E se a gente conecta esses pontos, um padrão aparece. O que a Dunlop está fazendo ao usar negro de fumo de fonte renovável em vez de petróleo não é só marketing verde, sabe? É mais estratégico. Muito. Ela está se antecipando a futuras taxas de carbono e barreiras comerciais na Europa. Ela está garantindo que seu produto continue competitivo
em mercados exigentes. É uma jogada de defesa, então. Defesa que vira ataque. E a exportação do DDG, que é essa sobra rica em proteínas do processo do etanol de milho, é a economia circular na veia. Como assim? E, claro, toda essa movimentação de novos materiais e tecnologias depende de uma coisa: ter a matéria-prima. O que nos joga direto no tabuleiro da geopolítica, com essa corrida maluca pelas terras raras. Que esquentou de vez. A newsletter relata a descoberta de novos depósitos em Minas Gerais e, quase ao mesmo tempo, um investimento direto do governo americano numa mineradora em Goiás. Não é coincidência. Nenhuma. Por que essa urgência toda? Porque terras raras são os temperos da transição energética. São essenciais para os superímãs usados nos motores dos carros elétricos e nas turbinas eólicas. A análise é muito precisa ao chamar o controle desses minerais de soberania econômica. Certo. Ter esses recursos permite ao Brasil negociar em outro patamar no cenário global. A questão é, nós vamos negociar ou só vamos vender a matéria-prima bruta como sempre fizemos? A análise levanta essa dúvida, né? Se vamos ter uma estratégia de Estado ou só projetos isolados onde o valor de verdade é capturado lá fora. Essa é a pergunta de $1 trilhão. E para ter uma estratégia, você precisa de um Estado que atue de forma inteligente, usando suas ferramentas. E a regulação é a mais poderosa delas. Tipo o programa Mover. Exato, o Mover, que basicamente força as montadoras a venderem carros mais eficientes aqui. Ele cria uma demanda por tecnologia, incentiva a inovação e a produção local de componentes mais modernos. É o governo usando o seu poder de compra e de regulação para modernizar a indústria à força, no bom sentido. Entendi. Da mesma forma, a regulamentação do mercado de carbono, que todo mundo espera, é vista na análise como o principal gatilho para destravar bilhões em investimentos. Por que gatilho? Porque ela transforma a sustentabilidade em dinheiro. Um projeto de reflorestamento na Amazônia deixa de ser apenas uma ação de boa vontade para se tornar um ativo que gera créditos de carbono que podem ser vendidos. Ele cria um fluxo de caixa. É isso que atrai o dinheiro. É isso que atrai o grande capital privado para a agenda verde, é o que permite financiar a transição em escala. Mas enquanto a gente discute esse potencial todo, o presente já está mandando a conta, e a conta é alta. A newsletter traz um número: $5,4 bilhões foi o prejuízo do Brasil com desastres naturais só em 2025. É um número que, de tão grande, a gente até perde a noção. Mas é o PIB de uma cidade pequena desaparecendo todo ano por causa do clima. Nossa. A análise mostra que isso mudou o jogo. Gestão de risco climático não é mais uma pauta do Ministério do Meio Ambiente. É uma pauta do Ministério da Fazenda. É uma questão de saúde fiscal e de competitividade do país. E essa preocupação não é só nossa. O texto menciona uma tendência global de países voltando a estocar alimentos com medo de quebras de safra. A segurança alimentar virou uma arma geopolítica de novo. E isso nos coloca numa posição muito interessante. Por um lado, valoriza o nosso agronegócio, que, apesar dos problemas, é um dos poucos capazes de produzir em larga escala de forma resiliente. Vira um ativo de soft power. Mas tem um outro lado. Tem. Por outro, a análise faz um alerta muito pertinente. O risco de o Brasil virar uma ilha de descarbonização, muito dependente de biosoluções, etanol, agricultura, etc. O que significa que, se tivermos uma seca histórica que afete a cana e o milho, por exemplo, todo o nosso plano de descarbonização fica vulnerável. Exatamente. A aposta é boa, mas a gente não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Precisamos diversificar as rotas. Ok, se a gente junta todas essas peças, qual é a foto que aparece? Para mim, é a de um país com um potencial gigantesco em bioeconomia, minerais e energia limpa, mas que tem que correr uma maratona cheia de obstáculos para chegar lá. Os gargalos são enormes. É um quebra-cabeça. E a visão sistêmica que a newsletter nos dá é que todas as peças se conectam. A fábrica da WEG precisa dos minerais de Minas. O etanol da Toyota fica mais competitivo com a exportação do DDG. Certo. E nada disso funciona se a rede elétrica continuar desperdiçando a energia de Belo Monte. A bioeconomia, como o texto frisa, talvez seja a nossa maior vantagem comparativa.
nosso grande diferencial. O desafio agora é criar os mecanismos financeiros, como o tal do Blended Finance. Que mistura dinheiro público e privado. Isso, para transformar essa vantagem natural em PIB verde, em empregos, em desenvolvimento de verdade. O que nos deixa com uma reflexão final, pensando em tudo que a gente conversou, da tecnologia V2G, que parece ficção, passando pela falta de linhas de transmissão, pelas novas minas e pela nossa biodiversidade. Se você tivesse que apontar um único gargalo, o mais crítico de todos, aquele que, se não for resolvido primeiro, trava todo o resto, qual seria? Uma pergunta e tanto para encerrar a discussão. Com essa provocação, a gente fecha a análise desta semana. Foi um prazer mergulhar na newsletter Descarbonização Competitiva com quem nos acompanhou. Na próxima semana, estaremos de volta com a análise da próxima edição. Até lá! Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas.